Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falando com você hoje sobre satisfeitos nele. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: queira o que Deus quer para você. Queira o que Deus quer para você. Veja, Moisés era um líder com uma missão: libertar o povo de Deus do cativeiro egípcio e conduzi-los à terra prometida. A primeira etapa havia sido concluída com sucesso. Já a segunda demandou dele bastante inteligência emocional para lidar com as murmurações e insatisfações do povo, e fez com que ele mesmo não usufruísse da terra que manava leite e mel, a qual Deus preparava naquele tempo. A ingratidão do povo, a murmuração, a insatisfação fazia com que o povo não ouvisse o que Deus estava falando e assim atraísse também a indignação de Deus. Você conhece essa história. No capítulo 19 do livro de Números, Deus orienta o povo a se purificar com água. Mas logo no capítulo 20, vemos que não havia água naquele lugar. O povo então começa a reclamar. Números capítulo 20, verso 2. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais. E porque vocês os tiraram do Egito, para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber. Por quê? Entenda, Deus orienta que o povo faça uma purificação. Deus os queria puros. Esse era o ritual da época. Mas o povo queria figos, cereais, vinhas e outras coisas. Enquanto Deus queria purificação, eles optaram por murmuração. Agora guarde isso. Não vamos ter tudo o que queremos, mas com Deus sempre teremos tudo o que precisamos. Vou repetir para você. Não vamos ter tudo o que queremos, mas com Deus sempre teremos tudo o que precisamos. Porque andar com Deus não é sobre satisfazer desejos, é seguir seguro pelos seus caminhos. É isso que Deus nos promete, segurança na caminhada, porque Ele é a nossa segurança. Então decida querer o que Deus quer para você. Não deixe que as suas insatisfações te impeçam de ouvir a Deus. Não deixe que os seus desejos te façam optar por algo que Deus não quer. Aquele povo estava querendo voltar ao passado, desejando coisas de um tempo que já não era mais plano de Deus. Que não sejamos assim. Talvez não seja fácil, mas com Ele sempre será mais agradável. Sim, Ele é a nossa fonte de força, de segurança, de graça. Ele é tudo que precisamos. E se algo já passou é porque já não é mais tempo. Não é pra gente. Temos que olhar para frente e caminhar escutando Deus. Porque a necessidade presente não pode nos roubar da promessa futura. Guarde isso no seu coração. Segunda chave: escute Deus antes de tomar uma decisão. Escute Deus antes de tomar uma decisão. Verso 6 do capítulo 20, que estamos lendo de Números, lemos: então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, seu irmão. E diante do povo falem a rocha, e dela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. 2 vezes. E saíram muitas águas, e a congregação e seus animais beberam. Moisés, diante daquela pressão, Moisés e Arão fizeram certo. O povo os pressionou e eles foram para a tenda do encontro. A tenda do encontro era o local onde Deus falava com eles. Simbolizava a presença, a oração, a busca. E na nossa vida é exatamente assim. Muitas coisas vão nos pressionar. Somos pressionados todos os dias. Todos os dias temos os nossos desejos para satisfazer, bem como temos também a expectativa das pessoas. As pessoas esperam algo de você.
Elas têm uma expectativa em você, esperam que você faça algo exatamente do jeito delas. Mas você precisa entender que não pode viver em função da expectativa alheia. Você não pode viver em função da expectativa alheia. Muitas vezes você vai precisar falar não, se posicionar, e não é porque você é um cristão que você precisa ser bobo, viver de uma forma estúpida, dizendo apenas sim para as pessoas. Você precisa ouvir Deus e tomar as suas decisões pautadas na consciência que há em seu coração. Porque o Espírito Santo habita em você e glória a Deus por isso. Então sempre que for pressionado a algo, se lembre, você não é obrigado, você não precisa tomar uma decisão impulsiva. Você deve tomar uma decisão assertiva e você só vai conseguir fazer isso se escutar o Espírito Santo. Então ore a respeito, respire fundo, pense mais, escute Deus e se não escutar na hora que estiver buscando, também não tome decisões que possam te comprometer. Procure agradar a Deus, é sobre isso. Terceira e última chave para encerrarmos. Purifique-se através da palavra. O que Deus disse para Moisés? Fale a rocha. O que Moisés fez? Feriu a rocha. Mas por quê? Porque Deus já havia feito dessa maneira. Êxodo 17, verso 4, nós lemos: Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o Nilo e siga em frente e fira a rocha. Há um tempo atrás, Moisés havia passado pela mesma situação. O povo com sede, ele vai até Deus e Deus manda ferir a rocha e a água sai da rocha. Talvez ali naquela outra situação, uma outra ocasião, já cansado de tanta indignação, agora ali ele faz o mesmo que fez no passado. E o pior, funcionou, a água saiu, Deus mandou falar, mas ele feriu e a água saiu. Então entenda, não é porque está funcionando que Deus está aprovando. Deus não falou para ele ferir de novo, Deus falou para ele falar. Era uma outra direção, um outro tempo. Talvez você esteja aí vendo muita coisa errada por aí, que aparentemente está prosperando, crescendo, mas Deus não está ali. Agora, quanto a nós, nos cabe continuar escutando Deus, para entender qual a direção atual dos dias de hoje para a nossa vida, não o que funcionou lá atrás, dos dias de hoje. Mas o pior nessa história não foi o fato de Moisés ferir a rocha, foi o fato de agora, com água, que não havia no início, lembra? O povo não ter seguido o que Deus havia mandado. Qual era a orientação de Deus? A purificação. Agora o povo se saciou, deu água também para os seus animais, mas não fizeram o ritual da purificação. E por isso, Deus não deixa Moisés entrar na terra prometida. Você vai ler isso em Números 27, Deuteronômio 3, você pode ler na sua casa. Mas agora olhe hoje para a sua vida. Quais têm sido as reais necessidades? Quais têm sido as reais necessidades na sua vida hoje? Busque em Deus uma nova direção para essa necessidade, uma nova estratégia. Veja o que Ele tem de novo para te falar. Hoje, na nova aliança, o que nos purifica é a palavra, é a Bíblia. A Bíblia fala que Cristo purificou a igreja através da lavagem com água, que é a palavra de Deus. Veja se na sua vida você está como aquele povo que está buscando apenas que uma necessidade seja suprida, ou você está buscando se purificar pela palavra, através do relacionamento com Ele. Porque no fim das contas, valerá se estamos limpos ou não. É sobre isso. Eu sei, sim, Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Mas Ele deseja que você esteja ali com Ele, caminhando com Ele, escutando Ele, cumprindo aquilo que Ele falou dia após dia, até que Ele venha. E esse é o meu desejo, que você seja satisfeito nele, porque Ele é tudo que você precisa. Se lembre das 3 chaves. Queira o que Deus quer para você. Escute Deus antes de tomar uma decisão. E purifique-se através da palavra. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é pura, que é eficaz, Deus, e que pode penetrar no mais íntimo do nosso ser, fazendo a separação entre os nossos desejos e a sua vontade, Pai. Eu oro por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor supra, Pai, todas as reais necessidades na vida dela, na vida financeira, na vida profissional, nas emoções, no casamento, nos negócios, nos planos. Sim, Pai, o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Mas o meu desejo, Pai, é que hoje
essa pessoa que parou para me escutar aqui, ela tenha total satisfação no Senhor, que ela seja totalmente satisfeita no Senhor e na Tua palavra e na Tua presença, e que o Senhor caminhe com ela, Pai, ao longo desse dia. Que o Senhor dê a ela um dia de paz, de graça, de boas notícias, de respostas do céu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu sei que Deus falará também ao coração dela. Se você não nos segue no Spotify, no YouTube, segue lá, Rodolfo Camilo. Se você recebeu essa mensagem através de algum amigo, entre no grupo desse devocional, Despertar, desse movimento chamado Despertos. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. E olha, eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.